pelo menos duas grandes tribulações. Uma grande tribulação para o povo judeu, que já se cumpriu. Foi a maior tribulação que o povo judeu já passou desde que a sua história, desde que foi nação, e nunca mais haverá outra tribulação igual àquela. Isso está registrado em Mateus 24 e Marcos 13 e Lucas 21. A maior tribulação de toda a história, desde que aquela nação existe, como nunca houve nem jamais haverá. Uma tribulação onde o povo judeu passou quase 2000 anos distante da sua terra, quase mais de 2000 anos sem um templo para realizar o culto. Então foi uma grande tribulação por conta disso, não pelas mortes e os assassinatos que houveram por conta da guerra, porque houve mortes e assassinatos também nas outras cercos que Jerusalém sofreu. Uma grande tribulação porque também houve o maior massacre de toda a história dos judeus, onde Hitler, nesse período da grande tribulação, né, do ano 70 até 1948, Hitler assassinou 6 milhões de judeus em pouco espaço de tempo, do ano de 1942 até 1948, eu não me lembro bem o ano agora. Então por isso foi a grande tribulação para o povo judeu. E fala também lá de uma grande tribulação para a igreja daquela geração, que também a grande tribulação começou logo ali, após a ascensão de Cristo. Veio ali a perseguição contra a igreja em Jerusalém, perseguição principalmente partindo da parte dos judeus. Por isso que a igreja fugiu para muitas outras cidades e outros lugares, e não foi perseguida porque a perseguição era apenas da parte dos judeus. Depois, e por incrível que pareça, o Império Romano dava até um certo apoio à igreja, mas depois as grandes perseguições começaram a vir pelo Império Romano. Houveram pelo menos 10 grandes perseguições pelas mãos do Império Romano contra a igreja, e foram mortos milhares e milhares de cristãos. E depois, as escrituras também revelam mais duas grandes tribulações no tempo do fim. Uma para a igreja, que vai ver o arrebatamento, que vai ver a manifestação do anticristo, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o anticristo que a igreja de maneira alguma vai ser arrebatada sem que primeiro se manifeste o anticristo. E de acordo com Apocalipse capítulo 13, ele vai desencadear uma grande perseguição, a maior perseguição, uma grande tribulação contra a igreja de Cristo. A maior perseguição que a igreja já sofreu em toda a sua história. Maior por quê, pastor Jadel? Maior porque a igreja sempre foi perseguida localmente. Agora será uma perseguição global, mundial. Em todas as partes do mundo onde a igreja estiver, ela vai estar sendo perseguida. Na época, na primeira perseguição na igreja primitiva foi lá em Jerusalém, depois veio a perseguição dentro do Império Romano. Mas agora a grande tribulação que virá contra a igreja antes do arrebatamento será uma perseguição de proporções mundiais e globais. Onde tiver a igreja do Senhor, em qualquer parte do mundo, ela vai estar sendo perseguida para ser morta. Isso está em Apocalipse capítulo 13, também fala em Apocalipse capítulo 7, também Apocalipse capítulo 20, e em vários capítulos no livro do profeta Daniel, que tem uma visão a respeito desse tempo. Daniel 7, Daniel 11, enfim. E depois do arrebatamento da igreja virá uma grande tribulação para o mundo inteiro. A maior tribulação que o mundo já sofreu e nunca pôde imaginar que sofreria uma tribulação tão grande. Você vê que a igreja primitiva sofreu uma grande tribulação. Isso é fato, isso é história, isso é bíblico. O povo judeu, a nação israelita, a nação judaica sofreu uma grande tribulação, a maior tribulação em toda a sua história, que começou lá no ano 70 com a dispersão do povo judeu pela opressão do Império Romano pelas mãos do general Tito, e terminou em 14 de maio de 1948, a grande tribulação do povo judeu. Não haverá outra igual. O povo judeu nunca mais vai sofrer uma diáspora, ficar tanto tempo longe da sua pátria como ele passou até o ano de 1948. E nas vésperas do arrebatamento haverá essa grande tribulação contra a igreja que está aqui, que será arrebatada. E depois da igreja ser arrebatada virá a maior tribulação de todas contra todo o mundo. Todo mundo vai sofrer uma grande tribulação, porque virá as 7 taças da ira de Deus, que é o momento
o momento mais grave, onde Deus está consumando a sua ira, onde Deus está satisfazendo o seu desejo de ira contra a humanidade depravada, perdida, desviada da vontade de Deus. Então isso acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Então nós temos procurado nos situar. Como eu disse, amados, temos procurado conhecer a vontade de Deus, observando as Escrituras de fato, buscando conhecer as Escrituras realmente como as Escrituras se revelam, não bitolados a uma visão denominacional. Eu sempre disse que se nós buscarmos conhecer as Escrituras bitolados numa visão denominacional, nós nunca vamos conhecer a verdade. Inclusive, esse assunto que diz que a igreja não vai passar por uma grande tribulação, e que a igreja não vai ver a manifestação do anticristo, antes eu achava isso uma coisa simples, mas hoje não. Hoje eu vejo que é uma doutrina realmente perigosa. Perigosa por quê, irmãos? Uma doutrina perigosa porque, entenda bem, porque, amados, é inevitável, o texto sagrado diz isso claramente, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que a igreja só vai ser arrebatada depois da manifestação do anticristo. Então, se a igreja hoje está sendo doutrinada que não vai ver o anticristo, então quando o anticristo se manifestar, a igreja não vai reconhecer que é ele. A igreja hoje está sendo doutrinada que não vai passar por uma grande tribulação, uma grande perseguição, e que a igreja não vai ver o anticristo. Então, quando o anticristo surgir, a igreja não vai reconhecer o anticristo. Então é muito perigoso isso, porque nós sinceramente, irmão, não consigo. Eu até olho, né? O irmão até me deu uma revistinha da escola dominical das Assembleias de Deus, que dizem, né, que a igreja não vai ver o anticristo, que a igreja não vai sofrer uma grande tribulação antes do arrebatamento. E eu até olho os versículos, mas poxa vida, não há respaldo, não há força nos versículos que são usados. Não há força. É uma coisa assim fora de contexto, fora de alinhamento, fora de nexo, porque, irmãos, se você faz, por exemplo, se você faz um curso teológico numa faculdade assembleiana, obrigatoriamente você vai ter que aprender a escatologia assembleiana. Você vai ter que aprender. Lá tem uma cadeira chamada de eclesiologia. E essa cadeira eclesiologia, claro, fala da liturgia e tudo, mas toda a faculdade teológica da Assembleia de Deus, ela gira em torno da doutrina da Assembleia de Deus. Toda a faculdade teológica batista, ela gira em torno da doutrina batista. Toda a faculdade teológica presbiteriana, ela gira em torno da doutrina presbiteriana. Então, obrigatoriamente, os professores ensinam a visão escatológica assembleiana, se for uma faculdade assembleiana, ou batista, se for uma faculdade batista, ou presbiteriana, se for uma faculdade presbiteriana. Então, obrigatoriamente, os professores ensinam a visão escatológica de determinada denominação por conta da faculdade. Então, obrigatoriamente, os alunos aprendem daquela forma, e assim eles aprendem, e assim eles vão crendo, e assim eles vão ensinando para os outros. Só, irmãos, que infelizmente, está fora do contexto. Está havendo uma disseminação escatológica perigosa, porque ensinar para a igreja que a igreja não vai ver o anticristo, mesmo o texto sagrado de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 3, quando ele diz, de maneira alguma, ele vem falando sobre o arrebatamento, né? Aqui no verso 1, tem que ler o contexto para poder vocês entenderem. 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus, o Messias, e pela nossa reunião com ele. Ele fala do momento em que a igreja vai se reunir com o Senhor, ele fala do arrebatamento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. No momento do arrebatamento, ele fala. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então você viu o verso 3, ele diz muito claramente que de maneira alguma a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. Ele diz muito claramente que a manifestação do anticristo deve ser antes do arrebatamento. Que a igreja só poderá ser arrebatada quando o anticristo se manifestar. Então, quando nós ignoramos isso, amado, nós estamos prejudicando a fé da igreja. Antes eu olhar para essa doutrina, não, mas isso aqui não tem problema, tudo bem. Mas não. Deus tem mostrado a gravidade. Quando, se alguém ensina, se uma denominação, se um teólogo, se um pastor, um professor, um mestre, enfim, pregador, se ele ensina a igreja que a igreja não vai ver a manifestação do anticristo, ignorando literalmente o que o Espírito Santo revelou pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, ignorando completamente que Paulo disse claramente que a igreja só vai subir depois da manifestação do anticristo. Então, a fé da igreja é prejudicada. Porque o povo passa a acreditar que não vai ver o anticristo. Que não vai ver a manifestação do anticristo, deste político que vai surgir no mundo. Para trazer paz, para trazer unificação das religiões, unificação na política, nas potências mundiais, unificação da moeda. Então, esse homem vai se levantar trazendo soluções, trazendo benefícios para a humanidade. Ele vai unificar as religiões, irmão. O que é que mais tem? Por que é que tem mais morte no mundo hoje? Por causa de briga, por causa das religiões. Por que está tendo guerra? Por que o Estado Islâmico direto está perseguindo os cristãos? Por causa da religião. Por que o Estado Islâmico ele fica matando o Estado Islâmico, o grupo radical? Não falo do islamismo verdadeiro, porque o verdadeiro islamismo ele prega a paz. Eu estou falando do grupo radical islâmico. Por que o grupo radical islâmico persegue e mata pessoas? Por causa da religião. E há muitas outras religiões matando em nome da sua denominação. Por causa da religião. Então vai haver uma unificação das religiões. As religiões vão se unificar. Já imaginou? O islamismo, o grupo radical islâmico acabou-se, teve um fim. O islamismo, o catolicismo, a igreja evangélica, o budismo, enfim, as demais religiões do mundo unidas, unificadas. E isso que o anticristo vai conseguir. Ele vai conseguir isso. Sabe essa dificuldade inteira de importação, de exportação, essa dificuldade da moeda brasileira ser aceita em outro país, isso tudo vai acabar. Ele vai unificar a moeda. Ele vai unificar a moeda. Então ele vai trazer, irmãos, as mortes e os assassinatos e violência, tudo isso vai diminuir. Esse homem vai trazer uma paz para o mundo. E a igreja, nesse tempo, que estará aqui com todas as convicções bíblicas, não vai se dobrar diante do sistema dele. Não vai se dobrar diante disso. A igreja vai ser tida por rebeldes. Rebeldes, a igreja vai ser tida como um grupo de rebeldes que se levantou contra o único líder no mundo que conseguiu estabelecer a paz mundial. Então, por conta disso, a igreja vai ser perseguida, porque a igreja de maneira alguma vai se dobrar diante do sistema do anticristo, que é a besta, né? Quando eu disser a besta, estou falando do anticristo e do falso profeta junto. A igreja de maneira alguma vai se dobrar, se prostrar diante do sistema da besta. A igreja de maneira alguma vai aceitar o selo da besta, de maneira alguma vai se prostrar diante da imagem da besta. E por isso ele vai dar morte, vai dar ordem. No capítulo 13 de Apocalipse, ele diz, vai fazer, capítulo 13, verso 15, foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta.
Ele obriga, ele faz com que todos, pequenos e grandes, pobres e livres, servos livres, pobres e ricos, servos e livres, sejam postos um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então quer dizer, então a igreja, irmão, isso é exatamente para pressionar a igreja, exatamente para encontrar um álibi, uma brecha para perseguir e matar a igreja como sendo rebeldes, como Nero fez quando Nero queria fazer uma reforma na cidade de Roma e não conseguiu. Alguns outros historiadores dizem que Nero, sendo louco, tocou fogo em um bairro de Roma e subiu com a sua lira, e ali ficando, vendo aquele bairro incendiando, e ali ele compunha uma música, para compor uma música, simplesmente para isso. E as chamas perderam o controle e acabaram queimando. Dos 14 bairros de Roma, destruiu 10 bairros. E os 4 bairros que sobrou eram os bairros mais populados por judeus e cristãos, onde Nero encontrou ali um álibi, uma oportunidade de colocar a culpa nos cristãos. Olha, foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. Nós temos agora que persegui-los e matá-los. E do mesmo jeito foi quando aconteceu também com o profeta Daniel. O profeta Daniel, lá na Babilônia, estava lá se destacando. Deus estava honrando o seu servo, exaltando ele dentro daquela cidade pagã e idólatra, cheia de idolatria. E quando houve ali os inimigos que tinham inveja de Daniel e queriam destruir Daniel, mas não podia chegar simplesmente e matar Daniel, porque eles iam ser até assassinados se eles fizessem isso. Daniel era um homem muito respeitado, era uma autoridade dentro do império e muito querido pelo rei Dario. Então o que aconteceu? Eles disseram, não, nós temos que encontrar uma brecha para nós poder fazer o mal a Daniel, e nós só vamos encontrar isso na religião dele. Então vamos baixar um decreto para o rei Dario. Só que nós não vamos dizer que é para prejudicar Daniel, não. Vamos dizer que é para exaltar o rei. Ó, rei Dario, temos aqui uma petição para fazer para o senhor, né? Porque o senhor é um rei muito honroso, muito glorificado, o senhor o rei do maior império existente no mundo hoje. O que é que foi? Aí, não, você colocar um decreto aí, baixar um decreto para que durante 30 dias homem nenhum possa se dobrar diante de outro Deus. Quem se dobrar diante de outro Deus, a não ser o Senhor, quem fizer petição a outro Deus, a não ser o Senhor, rei Dario, que seja jogado na cova dos leões. E ali o rei Dario, cheio de vaidade e orgulho, acabou assinando o decreto, selando com o selo real. E nem ele mesmo podia revogar. Então, os inimigos de Daniel fizeram o quê? Na mesma hora, pronto, o decreto já está baixado, vamos lá. Chegaram lá, mandaram o decreto, pregaram nas paredes de tudo que era casa, mandaram os correios distribuir por todo o império. Pregaram na porta da casa do Daniel. Quando Daniel chega em casa, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia, provavelmente pela manhã cedo, madrugadinha já, de manhãzinha cedo, ao meio-dia e à tarde, né? E Daniel chega em casa, está lá pregado na porta da casa dele, na parede da casa dele, o decreto do rei dizendo que ninguém podia orar a outro Deus. E Daniel entra dentro de casa, fecha a porta como de costume, dobra o joelho e vai orar a Deus. Os inimigos de Daniel já esperando, chega lá, já sabia o que ia ver, Daniel orando, viram Daniel orando, voltaram e disseram para o rei: rei, o senhor não disse que não era para ninguém orar? Disse. Pois então Daniel está orando, então traga ele aqui. Aí jogaram Daniel na cova dos leões. O rei era amigo de Daniel, mas não pôde fazer nada. Não pôde fazer nada porque era um decreto real, era lei. Então é isso, queridos, que vão fazer conosco. Isso que vão fazer com a igreja. Você, igreja, só não vai passar por isso quem morrer. Se nós morrermos antes, ainda não vamos passar por isso. Mas se essa perseguição aqui acontecer na nossa geração e nós estiver vivos, nós vamos sofrer essa perseguição da manifestação do anticristo. Não duvide disso. Não duvide disso. Então virá essa perseguição, a igreja será perseguida. E eles vão querer nos matar. O anticristo vai se levantar exatamente para isso. O anticristo vai se levantar exatamente. É como Jesus disse: Satanás pediu para vos peneirar como trigo, e eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. A igreja da última hora vai ser peneirada como trigo. E é claro que assim como houve a grande tribulação para a igreja do tempo dos apóstolos, a igreja primitiva, haverá também uma grande tribulação para essa igreja antes do arrebatamento, que será o momento onde Deus separa ali o joio do trigo,
onde Deus separa ali os verdadeiros santos, a verdadeira igreja, o verdadeiro povo dele. Então, queridos, omitir para a igreja. Eu acredito, eu não digo, não falo isso, que isso seja feito com maldade de maneira alguma. Nós também não estamos aqui numa briga teológica, porque, como eu já falei, eu não sou um teólogo. Eu não sou um teólogo, eu sou uma pessoa simples. Eu tenho uma revelação nas Escrituras mediante o melhor curso de teologia, que é oração e a busca pelo conhecimento nas Escrituras Sagradas, sem bitolar numa visão denominacional. Então, meus irmãos, é um perigo. Eu não digo isso aqui em tom de afronta, porque eu sei que os nossos queridos irmãos assembleianos não estão fazendo isso por malícia de maneira alguma. Eu acredito que eles querem o bem da igreja. Estão fazendo isso porque aprenderam assim. Então, é preciso rever isso, meus irmãos. Preciso rever. Vocês que são assembleianos, procurem seus pastores. E mostrem para eles 2 Tessalonicenses capítulo 2, que a igreja vai ver a manifestação do anticristo. Mostre para eles Apocalipse capítulo 13, mas aqueles encaixam dentro de uma segunda chance, que nunca se ouviu falar nessa segunda chance. Eu não consigo compreender como é que uma doutrina tem tanta força sem que haja um único versículo que diga que haverá uma segunda chance. Todos os argumentos que dizem que vai haver uma segunda chance, eles não são sustentados em versículos, não tem base firme em versículos bíblicos. Um dos argumentos que eles usam esses que vão ser perseguidos pela besta, pelo anticristo aqui no capítulo 3, são os que ficaram. Então como é que eles vão ser salvos? Não, então eles vão ser salvos assim, vão ter que morrer pelo nome de Jesus para poder ser salvo. Filho, em Apocalipse capítulo 20 diz que a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo quem tem parte na primeira ressurreição. Está no verso Apocalipse 20, versículo 4, 5 e 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele não tem um poder a segunda morte. Ou seja, a primeira ressurreição é a ressurreição para os salvos. A segunda ressurreição é a ressurreição para a condenação. E a primeira ressurreição, querido, ela acontece na hora do arrebatamento. Então como é que você vem me dizer que a igreja já foi arrebatada, já houve a primeira ressurreição, e agora os que ficarem vão ter uma segunda chance? Como? Se a primeira ressurreição já aconteceu. Se só haverá agora uma ressurreição e será a ressurreição para a condenação. Então, irmãos, é preciso ter cuidado com isso. Em Mateus 24, em Lucas 17, ele fala dos dias do Filho do Homem, será como nos dias de Ló, nos dias de Noé. Eu sei que os sinais ali estão falando. Nos dias de Noé, o povo comprava, vendia, plantava, edificava, o povo casava, dava-se em casamento, comia, bebia. O povo entregava os prazeres, enfim, a homossexualidade, seria isso. Mas também uma coisa dos dias de Noé também, que Jesus... que se é como os dias de Noé, tem outra coisa também que ninguém está percebendo. O dia do arrebatamento é muito claro lá. Foi até o que nós estudamos ontem, lá na igreja à noite. Vai ser como nos dias de Noé, uma sociedade depravada, muito divórcio, muito segundo casamento. Bebiam, comiam, ou seja, muita farra, muita diversão, muitas orgias. Como nos dias de Ló. Nos dias de Ló o povo plantava... construía, vendia, comprava, o povo preocupado com os bens materiais, um povo ganancioso. E lá também não fala do homossexualismo, mas também os teólogos também colocam isso, os estudiosos também colocam isso, uma depravação muito grande homossexual, um grau, aliás, é uma escala muito alta de homossexualismo e homossexualidade. E colocam-se isso, mas esquecem de quê? Que quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, não teve mais oportunidade para ninguém. Ló saindo de Sodoma e Gomorra, por conta da intercessão de Abraão, isso representa o arrebatamento. E não houve mais chance para ninguém. Noé, após entrar na arca, Deus fechou a porta. Inclusive ele usa essa linguagem até em Mateus 25, que fala também do arrebatamento. Então quando Noé entrou na arca e Deus fechou a porta por fora, que representa também o arrebatamento e a porta das oportunidades sendo fechada,
não a porta da graça, mas a porta das oportunidades sendo fechada. Porque esse negócio de dizer que os homens depois vão ser salvos se morrer pelo nome de Cristo, dizendo que a porta da graça foi fechada, olha a contradição. Quer dizer que agora os homens vão ser salvos pelas suas próprias obras? Quer dizer que agora os homens vão conquistar a salvação? Depois do arrebatamento, os que vão ter a segunda chance, que não vai ter segunda chance, mas eu me refiro àqueles que dizem que vai haver uma segunda chance. Então depois do arrebatamento, os homens vão ser salvos por merecer? Não, vou ser salvo, vou morrer pelo nome de Jesus. O Espírito Santo não está mais aqui, de acordo com o que eles dizem, já foi tirado com a igreja, foi mesmo, vai ser tirado mesmo com a igreja. Então, como é que o Espírito Santo foi tirado? As pessoas vão entender a Bíblia como? Se o Espírito Santo é quem revela. Como é que eles vão se converter se o Espírito Santo é quem revela o homem do pecado, da justiça e do juízo? Se a porta da graça foi fechada, como é que eles vão ser salvos? Se a salvação é pela graça e a fé em Jesus Cristo e a obediência à palavra de Deus. Vão ser salvos pelas obras, pelas suas próprias bondades? Ninguém nunca jamais foi nem será salvo pelas suas obras, porque as obras do homem, sem a graça de Deus, não passam de trapos de imundície. Então, quando Noé entrou na arca que representa o arrebatamento, não houve mais oportunidade para ninguém, queridos. Para ninguém. Ninguém mais foi salvo. Ninguém. E um dos textos mais contundentes que não haverá segunda chance, que eu já estou falando aqui vários textos, todos estão dizendo que não haverá segunda chance após o rapto da igreja, após Noé entrar na arca, arrebatamento da igreja. Não houve mais segunda chance. Após Ló sair de Sodoma e Gomorra, o arrebatamento da igreja, não houve mais segunda chance. Mateus 25, a parábola das 10 virgens, que Jesus está falando do reino do céu será semelhante a 10 virgens. A vinda do reino de Deus, o momento do arrebatamento da igreja vai ser semelhante a 10 virgens. 10 virgens que têm suas lâmpadas, umas porém têm azeite sobrando, outras não. As 10 dormem. O noivo manda avisar, estou chegando, a igreja desperta. O arrebatamento acontece. As que estavam preparadas, diz o verso 10, e tendo elas ido comprar, as que não estavam preparadas, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Isso faz uma alusão ao que aconteceu nos dias de Noé. Fechou-se a porta, quer dizer, acabou a oportunidade. Meu irmão, não estou aqui forçando os textos. Eu estou falando o que o texto está dizendo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e as portas se fecharam. Depois, ou seja, quando perceberam que o arrebatamento aconteceu, a parte da igreja displicente, negligente, desviada, apóstata, herege, que preferiu seguir os movimentos apóstatas, hereges, se deu conta que o arrebatamento aconteceu e que eles estavam em heresia, em apostasia, mas acreditavam que estavam salvos, porém não estavam. Agora vão chegar para Deus e depois o que? Depois do arrebatamento, verso 11, Mateus 25, e depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Começaram a bater. Bater quer dizer clamar, chorar, gemer, gritar, suplicar, pedindo uma oportunidade. E a resposta do Senhor no verso 12 é, em verdade vos digo que não vos conheço. O Senhor vai dizer, olha, vocês que ficaram não conheço, estão pedindo uma chance, uma oportunidade. Eu não vos conheço, o arrebatamento já aconteceu. A minha noiva já está aqui. Eles entraram para quê? Verso 10, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. O casamento de Cristo com a igreja. Vai acontecer, na hora do arrebatamento, a igreja vai subir, enquanto o mundo mergulha no caos, nas 7 taças da ira de Deus, a igreja está gloriosa e jubilosa nas bodas do Cordeiro. Como é que vai ter outras bodas do Cordeiro? Para outras virgens que vão chegar, não vai ter, irmão. As bodas, por isso que a Bíblia diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Nenhum santo que morre hoje, um santo, você sabe o que eu quero dizer, a igreja, nenhum dos santos que morre hoje vai para o céu. Eles ficam no paraíso esperando a ressurreição e o arrebatamento para que todos entrem no céu juntos para as bodas do Cordeiro. Para uma únicas bodas. Não haverá uma segunda bodas para aqueles que tiveram uma segunda chance, de acordo com o que alguns equivocadamente dizem que haverá uma segunda chance, mas não haverá. Então entraram com ele para as bodas. As bodas já estão acontecendo. A noiva de Cristo já está lá. Aí as outras estão aqui clamando, gemendo, pedindo oportunidade. O Senhor vai dizer o quê? Se eu abrir as portas, o Senhor vai dizer o quê? Eu não conheço vocês. Eu não conheço. A minha noiva está aqui. Vocês não seguiram minha palavra. Vocês preferiram seguir a placa de uma igreja. Vocês preferiram seguir uma denominação. Vocês preferiram seguir
os movimentos sensacionalistas, heréis, apóstatas, e não a minha palavra. Eu não conheço vocês. E aqui muito claramente no verso 3, Jesus dá aqui, meu irmão, o checkmate. Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por que ele está dizendo isso? Vigiem, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que ele está mostrando aqui? Porque não vai ter segunda chance. Então vocês devem vigiar. Se tivesse uma segunda chance, ele dizer: não, tudo bem, se vocês não for da primeira, vocês vão da segunda. Onde é que tem isso, meu irmão? Não existe isso. Como é que uma doutrina tem tanta força dentro da igreja, sem ter um único versículo que dê a ela firmeza, sustente com firmeza essa doutrina? A não ser versículos forçando a dizer o que eles querem que dizem, e não verdadeiramente o que o versículo está dizendo. Então, meus amados, a igreja verá o anticristo. A igreja passará por uma grande tribulação antes do arrebatamento. Muitos de nós seremos mortos. Nós não poderemos sequer ter residência fixa. Muitos vão morrer de fome. Muitos vão morrer por não ter abrigo seguro para ficar. Vai ser um tempo difícil, meu irmão. Nós vamos ver o anticristo e ele vai nos perseguir. E foi dado a ele o poder de fazer guerra aos santos e vencê-lo. Apocalipse capítulo 13. Nós temos que nos preparar hoje para esse momento, irmãos. Acreditar, ensinar a igreja que o anticristo não vai se manifestar, é colocar uma venda nos olhos dos irmãos. E quando o anticristo manifestar, eles não vão perceber que o anticristo manifestou. Por quê? Porque aprenderam a vida inteira que não iam ver o anticristo. Logo vão acreditar que realmente aquele homem é um político sensacional, que realmente está aí ajudando o mundo. E na verdade não é. É o anticristo, é o próprio Satanás transfigurado num homem. Para, claro, com a permissão de Deus, para que o próprio soberano e glorioso Deus cumpra os seus propósitos que foram estabelecidos na eternidade. Então, meus amados, é isso. Então é preciso, amados, nós entendermos isso. A igreja vai passar por uma grande tribulação, virá um tempo de grande perseguição contra a igreja. E nós, amados, precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Se nós não nos prepararmos para esse momento hoje, no dia não vai mais dar tempo. Você viram as 5 virgens prudentes? Quando foram querer se preparar, no momento da vinda do Senhor, não deu mais tempo. Não deu mais tempo. Tentaram, mas não deu tempo. Foram comprar o azeite, mas voltaram, já não deu mais tempo. Apocalipse, capítulo 22, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ele diz assim, verso 10. Não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então o que ele está dizendo? Está dizendo que chegará um momento em que não vai mais dar tempo de se limpar. Não vai mais dar tempo de se santificar. Então o tempo é hoje, o tempo é agora. Porque se você deixar para acreditar que vai ver o anticristo quando ele se manifestar, eu lhe digo, não vai dar mais tempo de você se preparar. Não vai dar mais tempo. E o Senhor diz no verso 12, eis que cedo vem. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amados, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus disse que quando esses sinais quando os sinais começassem a acontecer, estariam próximos à vinda dele. Em Lucas capítulo 21, Jesus fala desses sinais após o tempo do gentio se completar em Jerusalém, que se completou em 14 de maio de 1948. Após esse tempo, os sinais iriam se cumprir. E nós devemos estar atentos a esses sinais. E esses sinais estão se cumprindo. Ontem nós estudamos na igreja a situação social que o mundo está hoje.
é o cenário propício para a vinda do Senhor. A situação da igreja em que a igreja está hoje é a situação propícia para a vinda do Senhor. De fato, não falta quase nada. Apenas a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, que eu creio que nós veremos muito em breve este homem se manifestando. Então, meus amados, eu sei que seria melhor se eu estivesse pregando para vocês aqui. Não, nós vamos passar, aleluia, glória a Deus, e reteté para aqui, reteté para acolá. Sim, mas infelizmente nós vamos passar por esse momento. Mas o momento da glória vai chegar. Nem todos vamos morrer nessa perseguição. Apenas alguns, para que se complete o número daqueles que têm que morrer como os outros morreram. Apocalipse capítulo 6, verso 10 fala isso. Então, nós temos que nos aprontar, nos preparar. Eu não estou pregando aqui tentando convencer pessoas com palavras persuasivas. Porque, para começar, eu não tenho palavras persuasivas. Eu não sou um pregador eloquente. Eu não tenho uma eloquência boa, uma retórica boa. Mas eu tenho convicção, meu amado, de que eu estou falando para vocês a mais pura verdade bíblica. Sou um leigo, sou um simples, um incauto praticamente, um indouto praticamente, um muito simples, que além de morar no estado mais, na região mais pobre do país, moro num dos estados mais pobres do país, e sou oriundo de uma das cidades mais pobres da nação e menores da nação. Realmente um Zé Ninguém. Mas se você quer dar ouvidos à palavra do Senhor, então ouça, escuta e saiba que esta palavra, ela é revelada pelo Espírito Santo. Que você, meus amados irmãos, eu lhe repito, se o arrebatamento for acontecer nesta geração, que eu creio que vai, eu não posso dizer o dia nem a hora. Eu tenho no meu coração convicção de que o arrebatamento acontecerá nessa geração. O Senhor disse: nós saberíamos o tempo. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantar a cabeça e saber que o tempo está próximo. Lucas 21. Mas o dia e a hora ninguém sabe. Se o arrebatamento for acontecer nessa geração, eu lhe digo que nós estamos prestes a ver a manifestação do anticristo. Ou qualquer geração que for a geração do arrebatamento, a igreja verá o anticristo e passará por uma grande tribulação. E então será arrebatada a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor em glória, nas bodas do Cordeiro, livres de problemas, dores, doenças, enfermidades, lutas, dificuldades. Longe de toda tristeza, angústia e pesar, mas na presença do Deus Todo-Poderoso, com palmas nas mãos, sendo apacentados e guiados para as fontes das águas da vida pelo próprio Cordeiro de Deus. E reinaremos com nosso Senhor para todo sempre e veremos a sua face. Que Deus coloque essa palavra no coração de vocês, possa trazer luz. Eu não estou aqui pregando isso para gerar um debate teológico. Eu estou apenas trazendo uma palavra da parte do Senhor. E quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja.